Novo dirigente chegando na Serrinha. Goiás tem interesse no executivo de futebol do Criciúma, Juliano Camargo. O cara que tem 45 anos de idade, vem fazendo um excelente trabalho lá na equipe do Criciúma. Será que pode ser uma boa opção para substituir o Paulo Autuori? Além disso, no vídeo de hoje quero falar sobre essa provável não renovação do Goiás com o lateral esquerdo Arthur. Paulo Rogério queria uma coisa, o Paulo Autuori e também o Bruno Pivetti outra. Agora os dois, por último, deixando a equipe esmeraldina. Será que o jogador fica? Será que ele vai? Já temos aí uma informação concreta a respeito desse assunto. E também outro assunto importante que quero abordar aqui com vocês envolve o anúncio oficial agora do zagueiro Sidney, jogador de 32 anos de idade, que agora sim confirmado pelo Instagram do Goiás nessa sexta-feira, na parte da manhã ainda, será sim reforço para a disputa do Brasileirão. Ele trazer um pouco a respeito do seu contrato com o Goiás, o seu provável salário e também por que não vinha jogando lá na equipe do Cruzeiro, a sua ficha ali também nas equipes do futebol europeu. Esses eram os três principais assuntos do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos aqui, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Esse que é o terceiro vídeo do nosso dia. Mais cedo eu fiz ele um relacionado ao Paulo Autuori e também ao Bruno Pivetti, porque tinham deixado o Goiás, trazendo ali alguns pontos importantes. O segundo também sobre dois zagueiros que foram embarrados pelo Paulo Autuori, que estavam bem encaminhados com o Goiás. Então eu vou deixar o link aqui também passando na tela para vocês acompanharem essas informações de mais cedo do que rolou nos bastidores esmeraldinos. Agora, nesse vídeo da parte da noite, quero comentar com vocês primeiramente sobre o anúncio oficial do zagueiro Sidney, jogador de 32 anos de idade, estava na equipe do Cruzeiro, já chegou agora na manhã dessa sexta-feira em Goiânia, realizou seus exames médicos e fechou o contrato de uma temporada com o maior do Centro-Oeste, ou seja, seu vínculo vai até o final da disputa do Campeonato Brasileiro. Jogador que é brasileiro também, nasceu na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, mas também tem dupla cidadania, é considerado um cidadão espanhol também por conta do período que ele jogou por lá, de 2013 até o início dessa temporada também de 2021. Então o jogador tem uma experiência muito importante, vai chegar aí no time esmeraldino para fazer uma dupla de zaga, possivelmente com um cara que é muito parecido com ele, o zagueirão Reinaldo, é mais jovem, o Reinaldo joga pelo lado esquerdo do campo, ali na zaga, e a direção do Goiás já vinha aí trabalhando no mercado para trazer esse nome de experiência e fim de peso para jogar juntamente com o Reinaldo na disputa do Brasileirão. E por que o Sidney não vinha jogando lá na equipe do Cruzeiro? Se você bem sabe, foram apenas 2 jogos pela equipe de Belo Horizonte na disputa desse Campeonato Mineiro, um deles contra a equipe do Atlético, vitória do Cruzeiro por 1-0 fora de casa, e também diante a equipe do América Mineiro, onde ele saiu com apenas 31 minutos de jogo, teve ali uma contusão na coxa direita, a tendência é que ele ficasse parado nesse mês seguinte, entretanto já era para ele ter feito essa transição de volta aos gramados, inclusive no último jogo da primeira fase do Campeonato Mineiro, era uma tendência dele inclusive ser o titular da posição, até mesmo ficar ali no banco de reservas para começar a fazer essa transição novamente para o time titular. Entretanto, acabou que não aconteceu, inclusive a direção do Cruzeiro trazendo outros nomes ali para a zaga, como, por exemplo, o zagueiro Wagner Leonardo, que estava na equipe do Fortaleza. Então o time foi colocando outros nomes em pauta e acabou deixando o Sidney. Outra coisa importante também é que ele chegou com um salário antes acertado com o Alexandre Matos de aproximadamente R$180 mil, e depois, quando o Ronaldo, melhor dizendo, comprou o Cruzeiro, acabou tendo que fazer uns reajustes nesses seus salários e também de outros jogadores que foram anunciados antes dessa aquisição. Então acabou reduzindo o seu contrato para aproximadamente R$120 mil mensais. Acredito que deve ser bem próximo esse valor também, pagos agora ao Sidney pela direção esmeraldina. Então, na minha opinião, é um jogador assim que, apesar das últimas lesões nas últimas temporadas, para você ter uma ideia, desde o ano de 2018 e 2019 que ele não joga aí com muita frequência, agora ele chega pelo menos no Goiás já recuperado dessa contusão que ele teve na coxa direita lá na equipe do Cruzeiro. Acho que pegando o ritmo de jogo novamente, enfim, pode ser um jogador muito importante na disputa do Brasileirão. Tem que ter cuidado em relação a essas suas lesões anteriores, e realmente cuidar do jogador para ser um atleta realmente fundamental na disputa da Série A. O Sidney, que aqui no Brasil começou no Internacional ainda lá em 2007 e continuou até 2008, quando foi negociado com a equipe do Benfica. Passou por lá por 3 anos com muito destaque antes de ser emprestado para a equipe do Besiktas na Turquia. Uma breve passagem com apenas 12 jogos antes de retornar para o futebol português, onde ele ficou por mais uma temporada. Lá em 2013, acertou sua ida para o Espanhol, equipe tradicional lá de Barcelona, ficou por lá um ano
antes de chegar no Deportivo La Coruña, equipe tradicional também do futebol espanhol, onde ele passou por mais 4 temporadas antes de chegar no Real Betis. A equipe lá de Sevilha, ele chegou em 2018/19, fazendo 34 jogos, 2 gols e 1 assistência, e nas últimas temporadas entrou em campo em apenas 15 vezes em cada uma delas. Na última, inclusive, 2020-21, ele só jogou pouco porque estava sendo uma opção mais no banco de reservas mesmo, é até normal, enfim. Outra estatística interessante que eu captei dele é que ele fez mais de 200 jogos no futebol europeu e, por incrível que pareça, o cara só levou 12 cartões amarelos. É uma coisa assim de louco mesmo, o quão pouco ele levou cartão amarelo, nunca foi expulso jogando lá na Europa. Então acho que é um jogador inteligente, interessante, e que se estiver aí 100% condicionado, o seu condicionamento físico vai sim ajudar bastante o Goiás na disputa da Série A. Quero saber sua opinião sobre o zagueiro Sidney, anunciado nesta sexta-feira, se é uma boa ou não para o maior do Centro-Oeste. Outro assunto também muito importante que surgiu nessa sexta-feira nos bastidores do Goiás é que logo após a saída do Paulo Autuori, coordenador técnico do time esmeraldino, o Goiás corre interessado no executivo de futebol do Criciúma, o Juliano Camargo. Ele que tem 45 anos de idade, está na equipe do Criciúma desde abril do ano passado. Fez um excelente trabalho, o Criciúma que no ano passado, antes da chegada aí do Camargo, ele tinha sido rebaixado na disputa do Catarinense e na Série C fez sim já um ótimo trabalho, já com seu novo executivo de futebol. Conseguiu aí ficar bem ranqueado nos seus grupos na Série C do Brasileirão e conseguindo o seu acesso para a segunda divisão nacional. Então um cara assim que realmente tem um respeito lá em Santa Catarina, e inclusive anteriormente a isso ele tinha feito bons trabalhos pela equipe do Sampaio Corrêa. É um cara interessante porque o Paulo Rogério Pinheiro também, assim que anunciou o Paulo Autuori, ainda um mês atrás, ele tinha confirmado que o Goiás iria sim deixar mais responsabilidade nas mãos de outras pessoas capacitadas para aquilo. O que isso quer dizer, No ano passado, o Paulo Rogério Pinheiro estava fazendo todos os serviços do Goiás, contratações, dispensas, salário, base, enfim. Esse ano ele quer terceirizar mais isso, fez ele já uma organização boa nas categorias de base, o Arley ficando apenas para negociações e tendo aquela figura do Paulo Autuori também, tanto para ajudar o técnico quanto também nas contratações do Verdão. Agora com a saída do Autuori, o Goiás quer contratar mais um outro executivo de futebol e vê aí no Juliano Camargo uma boa opção. A gente tem que ver também como que o Criciúma vai se relatar a respeito desse interesse por parte esmeraldina. Na minha opinião, assim, eu não conheço profundamente o trabalho dele. Fato é que conseguiu sim treinar muito bem, executar muito bem os bastidores do Criciúma no último ano e também nos seus trabalhos na disputa tanto da Série C em 2019 com a equipe do Sampaio Corrêa, conseguiu o acesso naquele ano, e também o título maranhense de 2020 ainda lá em São Luís. Então um cara que já tem uma carreira realmente bem grande, foi coordenador técnico também do São José, scout técnico do Paraná Clube, também assistente no 15 de Piracicaba e Ituano. Além disso, coordenador técnico das categorias de base do Corinthians entre 2016 e também em 2017. Então um cara que realmente tem uma experiência, uma vida dedicada também à parte dos bastidores do futebol. Não conheço profundamente a respeito aí do Juliano Camargo, mas eu acho que é sim uma boa escolha para a direção esmeraldina ficar atento nessas negociações. Como eu disse, precisa ter um cara para auxiliar o Paulo Rogério Pinheiro, não deixar tudo nas mãos de uma pessoa só. Acho que já é um bom sinal que o Paulo Rogério quer reestruturar o time esmeraldino após essas duas baixas. Quero saber sua opinião também a respeito desse interesse do Goiás para contar com o executivo de futebol do Criciúma, o Juliano Camargo. Se você conhece mais a fundo dele do que eu, se você acha que poderia ser uma boa opção, ou outros nomes que estão aí disponíveis no mercado que poderiam auxiliar muito bem o Paulo Rogério Pinheiro, o Arley, enfim, nessas tarefas na parte dos bastidores do Verdão. Encerrando o nosso vídeo de hoje, quero falar também com vocês sobre uma confirmação de informação que a gente trouxe ainda no começo desse mês de março, que é a saída do lateral esquerdo Arthur, que não defenderá mais o Goiás na disputa do Campeonato Brasileiro. Uma informação que foi repassada pelo meu parceiro cabuloso, o Vitor, lá também, o Rafael Vitor, melhor dizendo, lá no Instagram, também ele me passou essa informação. Eu já confirmei aqui com o Paulo Rogério Pinheiro, também já tinha passado para vocês. E agora sim, nesta última quinta-feira, também foi falado pela página do Central Goiás sobre essa não permanência do Arthur para a temporada. Inclusive, uma outra coisa também que causou atrito entre o Paulo Autuori e também o Paulo Rogério Pinheiro, porque acontece da seguinte forma, o Paulo Rogério Pinheiro não queria renovar
com o lateral esquerdo Arthur. Não via assim como um bom potencial para a Série A do Brasileirão, já tinha descartado essa permanência do jogador no elenco esmeraldino. Mas o Paulo Autuori, juntamente com o Bruno Pivetti, queria sim a renovação do seu vínculo até o final da Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso que logo que eu dei essa informação, outras informações do Imprensa Verde falaram que o Goiás iria renovar. Realmente ficou um lado de cá e outro de lá, mostrando por que essa bomba uma hora ou outra ia estourar. Não estava nem combinando realmente nos bastidores do Goiás. Então agora sim, sem o auxílio do Paulo Autuori e também do técnico Bruno Pivetti, a tendência é que o Goiás realmente não acerte a renovação de vínculo do lateral esquerdo Arthur. Jogador que tem 27 anos, seu contrato com o Goiás já acaba agora no final do campeonato goiano, e para a Série A o Goiás deve buscar ali uma outra opção para seu reserva, já que, por exemplo, o Hugo fica mais contundido do que propriamente um jogador disponível no banco de reservas. A tendência é que o Danilo Barcelos seja o titular da posição. O Arthur, nessa temporada, fez 12 jogos com 2 assistências, sendo inclusive uma delas na partida contra o Iporá, fora de casa, entrou ali no finalzinho, até que fez uma boa partida, deu passe para o gol do Pedro Raul. Mas no geral é um jogador realmente que não agrega muito, principalmente se tratando de Série A do Brasileirão. Na última Série B foram 20 jogos, deu 3 assistências para o time esmeraldino, mas não era aquele jogador que convencia a torcida nem nada do tipo. O Arthur também não é um jogador brilhante, mas pelo menos era um pouco mais consistente na linha defensiva pelo lado esquerdo esmeraldino. Acho que para a Série A realmente o Danilo Barcelos pode sim ser uma boa opção, e o Goiás tentar ali ficar atento no mercado para trazer uma outra escolha, ou realmente capacitar 100% fisicamente do Hugo para ser aquela segunda opção durante a disputa do Campeonato Brasileiro. O Arthur também tem passagens pelo Criciúma, Brasil de Pelotas, Ponte Preta e Internacional, além do futebol do Azerbaijão e também da Ucrânia. O Vasco da Gama era um dos times interessados em contar com o jogador, mas segundo informações ainda da imprensa lá do Rio de Janeiro, confirmaram que o Arthur foi oferecido à equipe do Vasco e não tiveram interesse nessa sua negociação. Quero saber sua opinião também a respeito dessa decisão do Paulo Rogério Pinheiro, de não renovar o contrato com o lateral esquerdo Arthur, se você concorda, se você discorda, e também quais outras opções e posições que o Goiás precisa se reforçar até o início da Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!